Pessoal, eu tava ansioso para dividir essa notícia com vocês, né? Porque no final das contas, quando começam a sair esses estudos, é nada mais nada menos do que a confirmação, né, do que a gente fala há muito tempo já na clínica. Pessoal, eu tava ansioso para dividir essa notícia com vocês, né? Porque no final das contas, quando começam a sair esses estudos, é nada mais nada menos do que a confirmação, né, do que a gente fala há muito tempo já na clínica. Bom, pessoal, vamos lá. Alguns esclarecimentos que eu acho que é importante fazer as pessoas, todo mundo entender, né? Imagina, daqui a uns 50 anos, alguém provando pra mim que, na verdade, pra você viver mais, pra você tratar depressão, pra você tratar um monte de doenças, você só precisava comer uma sopa de batata com pimenta à noite. Qual que é a primeira coisa que eu ia pensar? Cara, esse cara tá maluco, esse cara tá louco, né? Até realmente a pessoa conseguir me provar que aquela sopa de pimenta, ela faz mais bem do que qualquer coisa que eu acredito e estudei durante toda a minha vida, que é o estilo de vida. Então é exatamente isso que acontece, né, com alguns profissionais quando eu mostro alguns estudos desse em grandes revistas. Como assim? Eu prescrevi remédio a vida inteira, atividade física é igual, melhor que remédio? Acaba sendo disruptivo. Principalmente do médico, porque é um profissional que eu acho que eu tenho know-how para falar, um ego acima da média, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas tem todo um misticismo, né, em volta dessa criatura que é o médico, né? E infelizmente isso acaba sendo ruim para o paciente, né? Porque a grande maior parte dos médicos não consegue aceitar essa ideia óbvia de que o estilo de vida é soberano. Ou se não, acaba sendo frouxo, né? Ou fofo, ou não tão incisivo, né? O frouxo que eu quis dizer nessa maneira, né? Incisiva, de explicar para o paciente a importância da atividade física antes de qualquer conduta medicamentosa. Obviamente, existem casos graves. E esses casos graves vão precisar de um suporte medicamentoso, vão precisar de um suporte terapêutico. Aliás, eu acho que todo paciente deveria ter um suporte terapêutico no final das contas, porque tudo começa na mente, né? Precisa também entender se está faltando algum nutriente, que está faltando defasar algum neurotransmissor. Mas esses casos graves, eles são a minoria, né? A grande maior parte dos casos são tratáveis com estilo de vida, que é o que eu vejo todo dia na clínica. Então, gente, só para vocês entenderem, né, como às vezes alguns profissionais, até mesmo os profissionais que vocês passam, né, que eu sei que tem gente do mundo inteiro que me segue e que normalmente tem aí posturas que vão conflitante, né, algumas orientações que eu passo aqui. Óbvio, meu Instagram ele tem caráter educativo, o seu médico sabe muito mais de você do que eu, mas valorizem o estilo de vida e sempre tentem começar por aí. Bom, pessoal, agora vamos lá. Imagina, comprovado agora cientificamente que exercício físico, que a gente já sabia, é melhor ou igual remédios para tratar depressão de leve a moderada. Ótimo, maravilhoso. Então aí a gente já exclui o remédio para doenças leves e moderadas, óbvio, quando o paciente não consegue ter iniciativa, que aí vai precisar do remédio mesmo. Agora imagina você ajustando o sono, ajustando nutrição, diminuindo neuroinflamação com dieta, melhorando
otimizando o complexo B desse paciente, otimizando vitamina D, otimizando ferro, deixando esses marcadores inflamatórios lá embaixo, o que você acha que vai acontecer com essa depressão? Então, é esse o raciocínio, né, que precisa ter. Se você precisa de tijolo para construir a casa, não adianta você começar a casa pelo teto. Se você precisa do básico para conseguir ter saúde e produzir algumas substâncias que vão te deixar bem, é preciso começar por aí. Pessoal, vamos lá, só para eu continuar a minha linha de raciocínio, aproveitar que eu estou empolgado aqui. Que medicação prescrita há 100 anos atrás, que ainda é prescrita hoje? Se eu falar para você que a gente usava na medicina mercúrio para tratar doença sexualmente transmissível há 100 e poucos anos atrás, você ia me chamar de maluco, né? E daqui a 100 anos, provavelmente, as pessoas que ali vão viver vão também chamar de maluco qualquer antibiótico que você use para tratar, sei lá, qualquer doença, por exemplo, porque a medicina vai ter evoluído muito, certo? Por quê? As medicações têm efeitos colaterais. A medicina alopática, de maneira geral, ela acaba tendo efeitos colaterais. Por isso que eu amo quando começa a sair estudos comprovando o estilo de vida e a eficiência dele, porque o estilo de vida não tem efeito colateral. E é bem provável que daqui a 100 anos você ainda tenha que fazer atividade física para tratar ou prevenir depressão, que você ainda tenha que cuidar do seu sono muito bem, que você ainda tenha que se nutrir de maneira adequada, né? Óbvio que você vai ter mais tecnologia para tudo isso, mas no mundo fato da sua genética precisar desses fatores, precisar por conta de adaptações que foram feitas há milhares de anos, né? E apesar da ciência evoluir muito e as medicações terem ajudado muito, né, na evolução e na sobrevivência da nossa espécie, hoje o que a gente vê, a terceira causa de morte hoje nos Estados Unidos, no mundo na verdade, é por medicações mal prescritas. Por isso que eu bato tanto na tecla de medicação. Primeiro câncer, depois segundo doença cardiovascular, terceiro erro médico. Então, abram a mente.